O tema do vídeo de hoje é altar. Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre aquele local do templo religioso em que os pregadores, preletores, eles se dirigem para ministrar a palavra de Deus. Aquele local é místico, é um local santo, separado, é um local diferenciado dentro do templo, onde somente pessoas especiais, santas e ungidas podem ter acesso. Muitas igrejas elas estipulam até códigos de conduta, roupas, vestimentas, a forma como as pessoas devem se portar ali. Mas será que de fato aquele é um lugar santo? É um local sagrado dentro do templo? Inclusive eu quero saber de você. Deixe nos comentários aí se na sua igreja aquele local é conhecido como altar, como púlpito, como palco, se tem alguma nomenclatura diferente com relação àquele local. Amém? Para falarmos sobre esse tema, nós vamos, como sempre, recorrer à palavra de Deus. E a primeira vez que o altar ele aparece no texto bíblico está lá em Gênesis, capítulo 8, verso 20. Na ocasião, Noé, após o dilúvio, ele constrói um altar para adorar, para agradecer a Deus por ter preservado, pela fidelidade de Deus em preservar a Noé e a sua família. E estabeleceu ali um novo começo para a humanidade, uma nova forma de se relacionar com Deus, né? Já em Êxodo capítulo 20, a partir do verso 24, nós vemos o próprio Senhor instruindo Moisés sobre a construção de um altar. E o próprio texto deixa claro qual que era a finalidade da construção daquele altar. Era um local onde o nome do Senhor deveria ser lembrado, deveria ser honrado, deveria ser reverenciado. Quando nós avançamos um pouco mais ao texto de Levítico, por exemplo, nós vemos que várias funções do altar ficam ainda mais claras. Elas são bem definidas no texto de Levítico. O altar, por exemplo, é visto como um local de adoração a Deus, é visto como um local de expiação pela culpa dos pecados, onde animais eram mortos como oferta, o sangue deles era ofertado como o pagamento pelo preço dos pecados dos homens, do povo de Deus. E o altar também era ali um local de comunhão, um local onde o povo tinha comunhão com Deus por meio daquele local. São várias as ocasiões do Antigo Testamento que o texto bíblico nos ensina algo. Fala que o povo de Israel, o povo de Deus, construiu altares ao Senhor pelas diversas motivações. Vemos isso, por exemplo, no livro de Êxodo, vemos também ali no livro de Juízes, quando o povo se arrependia, ele voltava e construía um altar de adoração. Vemos isso também em ocasiões dos livros dos reis e de crônicas, onde reis de Israel que o Senhor levantavam, que promoviam reformas espirituais, convocavam o povo a trazer ofertas de agradecimento, ofertas de arrependimento, sacrifícios por culpa de pecados. E nós vemos várias ocasiões também onde os profetas maiores e menores instruem o povo acerca do zelo, do cuidado com o altar do templo do Senhor. Vale lembrar que existem ali dois momentos, né? Até a construção do templo lá em Salomão, o povo ele se dirigia ao tabernáculo. Era um modelo em que o Senhor instituiu o local onde a presença dele estaria ali habitando e era um local onde o povo deveria se dirigir para apresentar ali os seus sacrifícios. Já com a construção do templo ali em Salomão, o local onde o povo oferecia sacrifícios e o sumo sacerdote ele realizava ali uma vez por ano a expiação, adentrando o Santo dos Santos, também tinha ali a sua função, e vocês podem ver isso claramente no texto bíblico. Então, em resumo, resumindo, né, até aqui, o conhecimento que nós adquirimos, nós podemos compreender então que o altar sempre foi para o pessoal, para o povo, para os crentes do Antigo Testamento, um local de adoração a Deus, um local de expiação, pagamento, né, de sangue por meio do sangue de animais pela culpa do pecado, o reconhecimento da santidade de Deus. Quando o povo se dirigia ali para poder oferecer sacrifícios a Deus, eles estavam também reconhecendo a santidade de Deus e que eles haviam, por meio do seu pecado, atacado, se rebelado contra essa santidade. E também era um local de comunhão entre Deus e o povo. Todavia, lá em Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 1 até o 4 e também ali no verso 9, o texto bíblico nos deixa bem claro que o altar ele era o altar, os símbolos, os sacrifícios, todo aquele conjunto que compunha a religião do Antigo Testamento era como símbolos, eram como pontes, eram como setas que apontavam para Cristo. Eles eram sombra e Jesus era a plenitude. Todo aquele sistema religioso
era como se fosse um apontamento para algo maior que viria e que de fato veio quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ele encarnou nessa terra. Quando João Batista, em João capítulo 1, verso 29, diz: Eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou então em 1 Coríntios capítulo 5, quando Paulo ele fala que o nosso Senhor e Salvador é o Cordeiro Pascal que foi oferecido puro, sem mácula, pelo pecado, como oferta pelo pecado de todo aquele que crer no seu santo nome, né? Então, essas passagens do Novo Testamento que eu citei até aqui, elas retratam o cumprimento, elas retratam a partir do Novo Testamento o cumprimento de todas aquelas profecias do Velho Testamento, do Antigo Testamento, que apontavam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando você abre, por exemplo, o texto de Isaías, capítulo 53, verso 7, quando o profeta anuncia que no futuro viria um servo sofredor, aquele que seria como uma ovelha que se encaminharia muda até um altar, até um local onde ela seria abatida como uma oferta definitiva de sacrifício pelo povo. Nós vemos então que essa profecia foi ganhar forma aproximadamente 750 anos depois que ela foi descrita, quando o nosso Senhor e Salvador de fato cumpriu de maneira única e definitiva no altar do Calvário a última oferta de expiação por pecados. Jesus ele inaugurou um caminho vivo, um caminho verdadeiro, um caminho único e definitivo, onde, por meio da sua obra, os nossos pecados foram perdoados e nós podemos também agora nos relacionar com o Senhor. Nós podemos agora nos oferecer ao Senhor como sacrifícios vivos de forma espiritual. Então, quando eu olho para o Antigo Testamento, em passagens do Antigo Testamento, eu tenho que olhar tudo isso à luz, por exemplo, de Hebreus capítulo 9, dos versos 11 ao 14, que fala que todas aquelas coisas ganharam forma no nosso Redentor, no nosso Salvador, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o fim de todas aquelas práticas do Antigo Testamento, e aqui incluindo o altar, aquele altar de pedra, aquele altar físico, aquele lugar consagrado, aquele lugar santo, ele perdeu a sua validade. Ele já não tem mais espaço no cristianismo. Ele foi cumprido. Aquela sombra ganhou realidade na obra, na plenitude, na vinda do Senhor Jesus. Inclusive, Hebreus capítulo 10, dos versos 14 a 22, isso fica bem claro. O altar, os cordeiros, os utensílios santos, os locais consagrados, os locais sagrados, eles não têm mais nenhuma finalidade, nenhuma razão de ser. O altar ele só existe se houverem sacrifícios. E os sacrifícios, para existirem, eles precisam de um altar. Logo, fica bem claro, à luz do texto bíblico, que essas realidades não são mais necessárias. A plenitude foi alcançada em Cristo. Então é importante entender isso, porque quando no Calvário, o sumo sacerdote e o Cordeiro perfeito, quando ele exclamou, quando ele proferiu aquelas palavras, está consumado, quando ele falou tetelestai, aquilo que muitos pregadores gostam de dizer, ele pôs um fim em todo esse sistema, em todas essas práticas, em todos esses tipos, em todas essas figuras religiosas. Amém? Agora vamos avançando um pouco mais no texto para que nós possamos entender. E a nossa realidade atual? O que isso representa para os nossos dias de hoje? Para as igrejas, para as congregações cristãs, para os templos religiosos cristãos de hoje em dia? O que nós podemos aprender sobre isso? No meio do vídeo, a bateria da minha outra câmera acabou. Então vamos tentar nessa daqui e o importante é levar esclarecimento bíblico, a mensagem do evangelho a mais pessoas, né? Então, como eu ia dizendo, para os nossos dias, infelizmente, muitas congregações evangélicas, muitos templos religiosos, muitos líderes evangélicos, eles ainda, e isso é muito frequente mesmo, basta ver na internet, né? Eles ainda têm essas práticas de considerar o local ali de pregação, o local ali que eles chamam de altar, que na verdade é o púlpito, eles ainda têm essas práticas de considerar aquele local como um local santo, o único local possível dentro do templo como local de adoração, um lugar onde as pessoas devem se entregar, se derramar, se consagrar, ir ali para poder orar na frente da igreja, o único local onde as pessoas verdadeiramente têm uma comunhão com Deus. Aquele lugar é místico, né? Para muitas congregações evangélicas é um local místico, onde a presença de Deus se faz sentida, se faz real. É um local onde o fogo consumidor ainda está ali, né? Ativo e funcionando e destruindo coisas, a ponto de muitas pessoas
levarem ali itens para serem consagrados a Deus, ofertados a Deus, itens supostamente amaldiçoados são entregues nesses altares, são queimados nesses altares. Muitos líderes religiosos adotam até mesmo códigos de vestimenta, códigos de práticas, de usos e costumes, definem quem são aquelas pessoas, ministros que podem ou não podem subir naquele altar. Tem igrejas até mesmo que os ministros tomam ali punição, né, por causa de um pecado que foi revelado, que todo mundo ficou sabendo. Ficam ali um tempo sem poder subir no altar. Outros ali tiram um chinelo para subir no altar, porque aquele lugar é um lugar santo. Mas como nós entendemos, como nós aprendemos até aqui, isso não tem muita razão de ser aqui para os nossos dias, né? Não tem muita finalidade para os nossos dias. O local santo, aquele local onde animais eram propiciados, eram entregues, tudo aquilo tipificava o nosso Senhor Jesus Cristo, tudo aquilo apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que, infelizmente, essas coisas acontecem hoje nas congregações evangélicas por dois motivos. Primeiro, porque o Brasil é um local de muito sincretismo religioso. A religião evangélica brasileira ela é muito contaminada por atitudes, por práticas místicas ali do catolicismo, do judaísmo, de religiões espíritas, de religiões de matriz africana. Não é raro, né? A gente vê essas religiões aí usando ruas, esquinas, para poder oferecer ali ofertas como altares, onde sacrifícios são feitos para agradar esses deuses, para agradar essas entidades. E acaba que muitos evangélicos trazem isso para dentro das suas igrejas. E o segundo motivo é o desconhecimento, a leitura errada da Bíblia. É olhar para a religião cristã, para o cristianismo, olhar para a fé cristã sobre a ótica do Velho Testamento. Não considerar que Jesus ele foi o último cordeiro, o cordeiro perfeito, o cordeiro definitivo a ser sacrificado em um altar. O último altar, como eu disse, foi o Calvário. Foi a cruz onde o nosso Senhor se entregou por nós e falou: olha, aqui, nesse momento, está consumado. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, o apóstolo Pedro ele deixa claro que o nosso altar é o nosso coração. Todos nós somos ministros, todos nós somos sacerdotes da nova aliança. E como sacerdotes dessa nova aliança, dessa superior aliança, nós oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Os nossos sacrifícios, por exemplo, constam lá em Romanos 12, por exemplo, onde o apóstolo Paulo nos ensina a nos entregarmos como uma oferta viva ao Senhor, entregar o nosso corpo, entregar a nossa vida, as nossas motivações, as nossas disposições, a nossa racionalidade, o nosso entendimento, aquilo que nós somos, para adorar a Deus. Sacrifícios espirituais são viver na prática da verdade, da santidade, da piedade, do amor, da justiça, da comunhão, da compaixão pelos irmãos. Esses são os nossos sacrifícios espirituais, que provêm do nosso altar espiritual. Mosquito, você não vai deixar eu gravar vídeo aqui hoje não, né? Misericórdia. Então estes são os nossos sacrifícios espirituais, que provêm do nosso altar espiritual, que é o nosso coração. Esses sacrifícios só são possíveis porque nós estamos ligados à videira, ao nosso sumo sacerdote, conforme João. Nós produzimos frutos por meio dele. O Espírito Santo testifica em nós, nos cela e produz frutos do Evangelho de Cristo em nossas vidas. Então, por isso que, humildemente, eu trago esse vídeo para vocês, para desmistificar a religião evangélica e para te ensinar, meu irmão, que tem desejo por conhecer a palavra, por ter o entendimento verdadeiro da palavra, que aquele local no culto, ele é apenas um local dentro do templo, de um templo religioso, que não tem algo místico, santo ou sagrado. Basta, para apoiar essa ideia, basta que você olhe para os missionários e pastores e evangelistas que saem aí pelo mundo pregando. Eles não têm altares, eles não têm um local para poder pregar. Muitos deles pregam ali no chão batido, muitos deles pregam ali nos cantos de presídios, de hospitais. Muitos deles estão ali sem, muitas vezes, um local mesmo para pregar. Em pequenos lugares, eles se reúnem para pregar o evangelho para aqueles que querem ouvir. Então, meus amados, não dê esse misticismo, esse poder espiritual. O nosso Senhor, Redentor Jesus Cristo, ele inaugurou um novo caminho para o Senhor. E nós não devemos lançar pedras sobre esse caminho a fim de construir um altar segundo a nossa religião, segundo a nossa forma de ler a Bíblia. A forma de louvar a Deus, de glorificar a Deus, está descrito no Novo Testamento.
a nova aliança, e é por ela que nós vivemos. Não permita que líderes, que pessoas que têm desconhecimento bíblico, te levem a viver práticas que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo colocou fim, cumpriu todas elas, e hoje nós vivemos em liberdade. Hoje nós vivemos como local de adoração para o Senhor, e as nossas vidas são sacrifícios diários de louvor, de temor, de adoração, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, para agradar ao nosso Deus pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu finalizo dizendo que nós não estamos aqui para legislar. Chame aí o púlpito da sua igreja da forma como você bem entender. Mas que todas as vezes que você se referir àquele lugar como altar, ou até mesmo todas as vezes que você pensar no sacrifício de Cristo, que você se lembre que o seu Salvador, que o seu Redentor morreu por você. Ele pagou um preço inimaginável por cada um de nós. Naquela cruz, ele entregou a sua vida por amor a mim e a você. E hoje nós temos esse acesso ao Senhor. Então não terceirize um caminho que está aberto por meio de Jesus Cristo para cada um de nós. Amém? Se você entendeu, gostou desse vídeo, curte aí pra gente, deixa o seu like, que é muito importante. Se você ficou com dúvida, deixe aí nos comentários a sua dúvida, a sua questão. Se você discorda, coloque aí também nos comentários de forma respeitosa. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque o nosso intuito é levar o Evangelho de Cristo ao maior número possível de pessoas. Eu quero te indicar também a nossa página no Instagram, @fluindo_o_reino. Lá nós postamos mapas mentais bíblicos, estudos bíblicos, tudo isso para te edificar e de maneira gratuita, amém? Que Deus continue abençoando a sua vida e que você fique com Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.